A saga As Crônicas de Gelo e Fogo conquistou leitores no mundo inteiro, principalmente depois que foi adaptada para uma série da HBO, fenômeno de audiência. Portanto, se você gosta de Guerra dos Tronos, vai gostar de... Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal. E no Se Você Gosta de hoje, que é uma série que eu faço aqui no canal, eu vou indicar livros para quem gosta de Game of Thrones ou As Crônicas de Gelo e Fogo. Tanto se você leu os livros quanto se você assistiu a série, você vai gostar desses livros que eu vou te indicar aqui hoje. E se você só assistiu a série, leia os livros, porque eles são ainda melhores do que a série. E eu espero que o final também seja melhor, né? Então logo a primeira indicação vai ser Senhor dos Anéis, que eu tenho nessas ediçõezinhas aqui, que são simplesinhas, mas eu amo, gente. Eu amo essas capas aqui de Senhor dos Anéis. É a minha edição preferida, eu sei que tem outras aí, super de luxo, mas eu gosto dessas edições aqui. E por que eu vou indicar o Senhor dos Anéis? Todo mundo, né, compara o Senhor dos Anéis com Game of Thrones ou com Guerra dos Tronos, né? Porque são séries de fantasia. Os elementos fantásticos, eles são muito mais abundantes aqui em Senhor dos Anéis do que em Guerra dos Tronos, né? Guerra dos Tronos vai ficando mais fantástico, assim, mais pro final. Mas desde o início tem sim alguns elementos ali. Eu não vejo tantas similaridades entre as duas séries. Mas, como são séries muito comparadas, como são autores muito comparados, sempre tem aquela briga boba, né? Qual é melhor, Senhor dos Anéis ou Guerra dos Tronos? Qual é melhor, Tolkien ou Martin? Os dois são incríveis, as duas histórias são maravilhosas. Então, se você gosta de Guerra dos Tronos, leia também O Senhor dos Anéis, se é que você ainda não leu, porque o que eles têm em comum? Os elementos de fantasia, a jornada do herói, porque querendo ou não, em Game of Thrones ele tem pequenas jornadas do herói, principalmente se a gente for considerar Jon Snow, Daenerys. Aqui nós temos a jornada do herói do Frodo, que ele parte junto com um grupo de outros seres, né? Porque tem homens, tem elfos, anões, para destruir um anel, que é um objeto que pode dar poder ao Sauron, que quer dominar o mundo. Leia O Senhor dos Anéis e veja por si próprio que mesmo que as obras não sejam tão, assim, similares como as pessoas costumam dizer por aí, as duas são obras incríveis de autores maravilhosos, geniais, e eu super indico aqui para vocês. Outra série que eu indico para quem gosta de Guerra dos Tronos, eu já falei muito dessa série aqui no canal. É uma série de ficção histórica escrita pela Philippa Gregory, que é Plantageneta e Tudor. O que ambas têm em comum é o pano de fundo histórico. As duas histórias são embasadas, são inspiradas, na verdade, na Guerra das Rosas, né, que aconteceu na Inglaterra, uma disputa pelo trono da Inglaterra entre duas vertentes de uma mesma família, né, os York e os Lancaster. E o George Martin se inspirou muito nessa guerra para escrever a disputa lá pelo trono de ferro de Westeros. Os Stark foram inspirados nos York e os Lannister nos Lancaster. Então, assim, são duas histórias que vieram do mesmo fato, só que Game of Thrones foi mais pro lado da fantasia, foi mais pro lado da ficção, e a série Plantageneta e Tudor, ela retrata os fatos, né, o que a Philippa conseguiu encontrar em documentos, e aí ela preenche as lacunas históricas com a criatividade dela, né? Mas é bem mais voltada à história real do que Guerra dos Tronos. Mas ambas têm o mesmo contexto histórico, que é muito interessante, inclusive para você dar uma estudada aí. Essa parte da história da Inglaterra é muito interessante. E a minha terceira indicação vai ser um outro livro. Normalmente eu indico, assim, 2 livros e um filme, ou 2 livros e uma série, mas como eu já indiquei lá o filme do Senhor dos Anéis, que também vale como indicação, eu vou indicar 3 livros, porque eu quero falar sobre essa obra aqui, que pouca gente conhece, apesar do autor ser muito conhecido entre os fãs de fantasia, que é o Brandon Sanderson, e a obra que eu vou indicar para vocês é o primeiro livro escrito dele, que é Elantris.
Elantris é uma cidade que ela está amaldiçoada atualmente, e a narrativa vai girar em torno de 3 personagens, né? Ela vai ser a partir do ponto de vista de 3 personagens diferentes, e a gente vai ter que descobrir o que aconteceu para essa cidade ter sido amaldiçoada, porque antes ela era próspera, antes ela transformava pessoas em divindades, e agora ela caiu nas trevas, e aí esses 3 personagens, as histórias desses 3 personagens vão se entrelaçar pra gente descobrir o que aconteceu com essa cidade. É uma fantasia, assim como Guerra dos Tronos, apesar também de ter muito mais fantasia do que Guerra dos Tronos, pelo menos no início de Guerra dos Tronos, mas também é um livro que tem muitas disputas políticas, muitas intrigas políticas, assim como Guerra dos Tronos. E eu acho muito interessante fantasias que mesclam, né? Fantasia com disputas políticas. Eu gosto muito de fantasia medieval, fantasia épica, que normalmente tem essa mistura. Um grande diferencial dessa história é que é uma fantasia em volume único, e normalmente as fantasias são séries, né, trilogias, e aqui não, a gente tem um volume único, apesar do autor já ter manifestado a vontade de escrever uma continuação. Mas eu vi isso, foi um post de 2014, se eu não me engano, no blog dele. E até agora ele não escreveu nenhuma continuação, eu espero que continue assim, porque não precisa de continuação. Leia Elantris, que você também vai perceber que é uma história muito bem fechadinha e é muito gostoso de ler, é muito interessante. Você não quer parar enquanto você não chega no final para saber o que aconteceu com aquela cidade. Leia Elantris também e depois me conta o que você achou. Bom, essas foram as indicações do Se Você Gosta de hoje. Se você gosta de Guerra dos Tronos, não deixe de ler essas 3 histórias, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito delas também. Me conta aqui também se você tem alguma indicação para quem gosta de Guerra dos Tronos, se você lembrou de outras histórias aí, outros filmes, outras séries. Me conta aqui embaixo também. Não se esqueça de deixar o curtir aqui nesse vídeo, como eu sempre peço, porque isso realmente é muito importante para mim. Se você tá me conhecendo agora, dá uma olhada aqui no meu canal, eu falo sobre literatura, como você pode ter percebido. E tem muito conteúdo gratuito aqui para vocês, então se inscreva no canal se você gostar. Se você já foi inscrito, muito obrigada pela sua companhia aqui, vale muito pra mim, de verdade. Muito obrigada também por ter assistido esse vídeo até aqui, um beijo e até o próximo vídeo.